O que é evangelismo? A resposta é o que a gente acabou de ver. O evangelismo passa pelo processo de fazer discípulos, e fazer discípulos é ensinar todas as coisas que Deus ensinou. Quando nós damos estudos bíblicos, a gente não está dando um contrato de adesão às pessoas para que elas façam parte de um clube. A gente está mostrando para elas o que se deve crer por ser revelação de Deus e, em obediência a esses preceitos vividos, incorporados na vida, elas se tornam discípulas e formam outros discípulos. Pregar e fazer e promover a expansão do reino de Deus, portanto, tem a ver com um componente, que é o ensino. Os missionários no passado entenderam bem isso. Grande parte das línguas, dos idiomas hoje falados, só foram codificados em alfabetos, deixaram de ser só uma questão de audição, porque missionários fizeram um trabalho de transformar esses idiomas em texto. E a maior razão para eles fazerem isso é para que essas pessoas tivessem acesso à Bíblia. A razão de nós termos escolas, a razão de nós termos editoras, tem a ver com o fato de que nós estamos ensinando todas as coisas que Deus nos tem ordenado. A razão de nós transmitirmos um culto é porque a gente entende que, através disso, mais pessoas vão poder ser ensinadas e instruídas naquilo que Deus tem ordenado. Todo o funcionamento da igreja gira em torno de um ensino. Nós cantamos na igreja como um recurso didático. O inário é uma declaração de crença musicada. A gente tem a interpretação e tradução em Libras porque todas as pessoas precisam conhecer aquilo que Deus tem ordenado. Fazer discípulos passa pelo ensino. E se fazer discípulos passa pelo ensino? Eu tenho algumas provocações a fazer nessa manhã. Se fazer discípulos passa pelo ensino, a implicação lógica e necessária disso é que nós saibamos aquilo que cremos. E eu não tenho tanta certeza se essa é uma realidade para todos nós. Nós temos um histórico relacionamento com a educação, nós temos instituições estabelecidas para esse sentido. O meu salário vem dessa origem. Mas eu tenho dúvidas se, como igreja, nós temos cumprido esse propósito de maneira abrangente. O nosso testemunho público ao mundo não tem a ver só com obras de bondade. E muitas vezes as pessoas têm pensado no evangelismo como uma questão de viver de modo que seja atrativo. E isso é parte, a gente é sal da terra, a gente dá ajuda a quem sofre, ao pobre e ao necessitado. Mas a nossa mensagem, a pregação do evangelho vai além. Ela está relacionada a questões que precisam ser assimiladas, cridas e praticadas. Uma prática cristã coerente em aquilo que a gente entendeu de forma absolutamente clara. Assim sendo, nós devemos pensar e refletir um pouquinho sobre o ensino. Grande parte de nós teve acesso à educação e ao ensino superior de forma muito recente no Brasil, né? A maior parte das pessoas que eu conheço são as primeiras a terem um nível de bacharelado, de licenciatura na família. Mesmo profissões que hoje exigem graduação, no passado não exigiam. Isso significa que a gente cresceu em conhecimento. Isso significa que hoje as pessoas têm mais cultura, as pessoas passam pela universidade. Significa que a gente cresceu intelectualmente.
Mas se isso é uma verdade para o mundo, a questão que fica para mim é se isso é uma verdade para a igreja. No passado, a gente tinha menos educação e mais cultura bíblica. Parece que hoje a gente tem mais educação e menos cultura bíblica. E isso deveria chamar a atenção para nós pensarmos como nós temos feito mordomia do nosso tempo e das nossas capacidades, porque isso é fundamental para a gente cumprir a missão de ensinar aos outros aquilo que Deus tem dado. A gente, talvez, no nosso evangelismo, hoje esteja muito mais focado em pensar em atingir o coração das pessoas do que redimir a mente. E essa distinção, Deus em nenhum momento fez. A preocupação dele é com as duas coisas. As emoções são importantes, compreender também é. É claro que com isso eu não quero dizer que pessoas com menos cultura e menos educação não cumpram a missão ou não sejam salvas. Isso seria uma coisa absurda. A questão que eu coloco é que pessoas com menos cultura e mais educação compreenderam melhor o nosso papel do que hoje muitos de nós fazemos. A gente passa a vida, e isso de forma absolutamente legítima, pensando em melhorar a nossa condição. Muitos de nós vamos à faculdade não tanto por vocações intelectuais, mas por querer um salário melhor, e isso não está errado. Não tem problema você passar num concurso público. Se tivesse, ela ia ter que pedir exoneração, minha mãe, Cátia Cunha, dentre outros. Não é esse o ponto. O problema é que se você teve capacidade para passar num concurso público, você tem capacidade de ler um livro que te faça entender melhor um pouco a sua fé. E eu tenho a dúvida de se a gente consegue caminhar com essas duas coisas. Me parece que a gente continua num nível de ensino básico em relação a compreender quem Deus é, naquilo que foi revelado, enquanto a gente entende muito sobre a nossa profissão. A nossa profissão é importante para a nossa manutenção aqui. Ter um trabalho é ordem de Deus, para que a gente viva a nossa vida aqui. Mas existem questões eternas que estão em jogo e você não procura entendê-las da forma mais profunda possível. Nesse sentido, temos um problema. Se temos questões eternas que envolvem a nossa aplicação, a nossa leitura, e nós não temos valorizado isso, a gente tem um problema. E quando a gente não entende melhor quem Deus é, a consequência não é só que a gente é mais ignorante, a consequência é que a gente não consegue cumprir bem a missão que Deus deu. Porque a missão que Deus deu é fazer discípulos, e fazer discípulos significa ensinar todas as coisas que Ele, Deus, nos tem ordenado. Educação, portanto, deveria ser uma questão sobre a forma como nós nos relacionamos com Deus, e não apenas sobre a forma como nós lidamos com as nossas contas. Valorizar, compreender a palavra de Deus com mais profundidade impacta a nossa pregação. A gente foi chamado para isso. Não sou eu quem está dizendo, o texto está dizendo isso. Nós ensinamos, e é através disso que se faz discípulos. Mas há mais do que isso. O texto diz não só que nós ensinamos, o texto diz que nós ensinamos todas as coisas. O ensino, portanto, não é apenas uma questão de pregarmos as coisas que parecem convenientes ou que podem ser atraentes ao mundo moderno. O ensino tem a ver com falar sobre todas as coisas que Deus apresentou. Por vezes a gente conhece pregadores que dão ênfase a determinados assuntos. Então ele fala sobre Apocalipse, e aí ele fica sobre Apocalipse do início ao final da vida. Ou ele quer falar sobre família, e ele só fala sobre família. Isso mostra que a pessoa está desequilibrada, porque ensinar sobre Deus é ensinar sobre todas as coisas. Isso passa por
passear pela vida, pela Bíblia, e compreender tudo aquilo que Deus nos deu como ordenança e como inspiração. A gente não prega só as coisas que a gente, portanto, gosta. E a gente não prega para agradar. A nossa preocupação é com o ensino, mas também é com um ensino que é amplo, que atinge as mais diversas formas da vida. E a gente só cumpre bem o discipulado quando a gente faz isso. A gente prega toda a Escritura. Essa é uma questão muito importante, porque na atualidade a gente tem percebido uma tendência em que as pessoas falam sobre Deus em formas, em termos que lhes agradam. Elas enfatizam, por vezes, apenas o amor de Deus, esquecem da sua justiça, esquecem daquilo que Ele tem a oferecer de uma forma mais ampla. Mas também existe o problema ao contrário. Existem pregadores que preferem lidar só com a justiça de Deus. E, por vezes, esse é o tipo de pregador que algumas pessoas da igreja gostam, porque isso é chamar o pecado pelo nome. Gostam disso muitas vezes porque é chamar o pecado do outro pelo nome. Porque o que eu estou fazendo agora é chamar o seu pecado pelo nome, de não ler e de não se aprofundar na Bíblia como pecado. O problema é que, como a maior parte das pessoas não leem, não querem se dedicar, isso parece não chamar o pecado pelo nome. Eu estou chamando o pecado pelo nome, talvez esteja chamando o seu pecado pelo nome, que é não sentar e ler a sua Bíblia, não procurar compreender melhor o seu Senhor, e por isso se apegar a tradições, a crendices, a carolices, como diz meu amigo Gilmar. Isso é o seu pecado, estou chamando pelo nome. Você, portanto, deveria sair daqui com a mesma impressão que você sai quando a gente chama de outros assuntos como sexualidade, que também são assuntos bíblicos. Mas esse é o seu hoje. Atenção a isso. A gente também, portanto, ao lidar com todas as coisas que Deus ensina, a gente deve fazer o que Paulo, lá em Romanos 11, 22, vai dizer, que é pregar um Deus que é amor e também se ira. Um Deus que é amor e também é fogo consumidor. A gente, quando prega a verdade de uma forma completa, a gente também vai falar de lei e de evangelho. Porque esse evangelho, ele não só nos perdoa do pecado contra a lei, mas ele nos habilita a viver uma vida reta perante Deus em obediência à lei. Falar sobre evangelho, sobre graça, implica em falar sobre perdição. A gente só precisa de graça, e a gente só tem boas notícias a dar quando a gente entende que a nossa condição não é boa. Deus só é precioso como Salvador quando a gente percebe que Ele é justo como quem condena. Essas duas faces de Deus têm a ver com ensinar todas as coisas que nos são ordenadas. E é compreendendo essas questões que nós cremos que a gente vive uma vida reta. Por vezes, a gente enfatiza alguns aspectos do evangelismo e do discipulado como sendo aquilo que vai trazer solução. E a gente vai e prega e fala, olha, isso aqui é pecado, isso é um problema, você precisa mudar a sua vida, você precisa ter uma nova perspectiva para você. E a gente não vai ao que é mais importante, que é ensinar. A gente só pode obedecer quando a gente aprende. E fazer discípulos para que eles sejam fiéis a Deus significa ensinar todas as coisas que Deus nos tem ordenado. Ensinar todas as coisas que Deus nos tem ordenado significa compreender as coisas que Deus nos tem ordenado através da palavra dele. E você só vai aprender isso se você tiver amor à sua Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito, não tem alternativa. A gente vive num mundo com facilidade tecnológica gigante. A gente pode ter um curso, como Bíblia Comentada, como o Rodrigo Silva, em que às vezes alguém que tem uma dificuldade maior para a leitura pode ouvir, e a gente não faz isso. A gente não assina, mas a gente tem Netflix e outras coisas, e isso me faz pensar quais são as ênfases do que a gente realmente tem, porque
a confissão de fé não é só aquilo que a gente diz, mas é aquilo que a gente faz. Se a gente usa todo o nosso tempo para entretenimento e diversão, enquanto a gente precisa aprender de Deus, a gente já está dizendo quais são as nossas prioridades. Se a sua prioridade não é conhecer a Deus, beleza. Sendo, é necessário agir de forma coerente. O pecado pelo nome para falar hoje é preguiça, porque a preguiça intelectual afeta o evangelismo, porque gente que se converte sem compreender o que acredita, se apega a qualquer coisa. Fé sem ensino verdadeiro não é aquilo que Deus quer nos dar. Não é aquilo que Deus nos chamou para ter.